A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raíssa, professora da Sala do Maternal, e nós estamos aqui para mais uma pré-aula. E hoje é a pré-aula da nossa última lição do trimestre, a lição de número 13, que vai falar sobre o verdadeiro rei. Então, fechando essas 13 lições com chave de ouro, trazendo quem é o nosso verdadeiro rei, que é Jesus, nosso Salvador, né? Então, o objetivo é que a criança compreenda que Jesus é o Rei dos Reis e que devemos oferecer a Ele o perfeito louvor. Então, que as crianças possam sair dessa aulinha com isso no coração, que Jesus é o nosso verdadeiro rei. Tiveram vários reis em Israel, né? Vários reis, tiveram rainhas, mas o nosso verdadeiro rei é Jesus. Então você pode voltar com as crianças, né, nessa lição sobre todas as outras histórias, mas antes, como sempre, né, a gente sempre vai receber as crianças com a paz do Senhor, com alegria, falando com elas, perguntando como foi a semana delas, como é que vocês estão, crianças, como foi a semana de vocês você bem? Que bom que vocês vieram, né, nesse domingo para mais uma lição e hoje é a nossa última lição. E aí quando eles chegarem, você começa, né, põe eles em rodinha e pergunta, nós começamos como nossa lição? Sempre nossa aulinha nós começamos com uma oração. Você pode perguntar se uma criança quer fazer essa oração. Então, se alguém quiser fazer a oração, você pode deixar a criança fazer a oração e os outros repetem, ou você pode fazer a oração. Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, nos ajuda, nos abençoa, Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, possamos prestar atenção, possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus, amém. E aí, você pode começar de novo com aquela mesma, né, rotina. Depois de receber as crianças na rodinha, faz a oração inicial, começa com uma musiquinha. A musiquinha que a lição traz é da harpa cristã, número 124, né? Que é adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. É só essa partezinha que ele tá pedindo para você poder cantar, mas é bom louvar o Senhor, demonstrar apreço pelos hinos da harpa cristã, então a gente precisa incentivar as crianças para que elas aprendam tudo. A lição só traz pedacinhos dos hinos da harpa, mas né, a gente já canta na igreja, então as crianças começam a internalizar e tem relação com a lição, então é muito interessante a gente poder usar, né, poder cantar junto com as crianças. Então, nessa mesma questão da rotina, sempre falam, né? É bom a gente cantar uns 3 hinozinhos, né? Então, depois desse, você pode cantar um outro hino, né? Que tem aquele que é muito legal, que pode ajudar as crianças a louvar, né? Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas, vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve, com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão. Então você vai cantando com as crianças e pode escolher um outro hino também, pelo menos 3, e aí vai animando as crianças, né? Escolhe um hino para que as crianças possam se animar, possam se cumprimentar, possam falar umas com as outras, e depois pede para que elas respirem. Agora a gente vai se acalmar e vai aprender sobre a nossa história de hoje, né? Então você volta com as crianças. Qual que é a lição? Essa é a nossa última lição do trimestre. A lição de número 13, que tem por título O Verdadeiro Rei. Vamos repetir, crianças? Lição de número 13, O Verdadeiro Rei. Quem será que é o nosso verdadeiro rei? Então, você vai lá para o espaço da reflexão. Veja, aí vem o rei. Tá escrito lá em João 12:15. Quem será esse rei, né? E aí você pode começar a historinha.
Nós aprendemos as histórias dos reis e rainhas do povo de Deus. Lá na lição de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e agora a lição de número 13. Aprendemos a história do primeiro rei. Quem sabe o nome dele? Muito bem, ele se chamava Saul. Aprendemos também a respeito de Davi, Salomão, Josias, Esté, que foi na nossa lição passada, que foi a rainha muito corajosa. Mas hoje nós vamos estudar a respeito do maior dos maiores e mais poderoso rei de todos os tempos, Jesus Cristo. Sempre dá essa ênfase assim, né, com as crianças, porque elas gostam muito dessa questão de que você chama a atenção da criança, mostra Jesus e fala: Jesus, nosso maior rei de todos os tempos, nenhum foi comparado a ele. Certo dia, Jesus e seus ajudantes, eles foram para a cidade de Jerusalém para a festa da Páscoa. Vocês lembram a festa da Páscoa? Aqui eu fiz alguns recursos. Esse é um dos Jesus, né? Ele é de EVA, só é a partezinha da frente dele. Mas também eu trouxe esse aqui, que é caixinha de leite, que é bem tranquilo de fazer também. Também é Jesus junto com os seus discípulos, né? Que são esses daqui, porque a história vai trazer, né, sobre a festa da Páscoa, Jesus com seus discípulos e tudo mais no decorrer da história. Então eu trouxe esse daqui também. Então você pode começar a contar a historinha falando, né? Jesus disse para 2 dos seus discípulos, assim, dos seus ajudantes: traga um burrinho para mim. E ele disse exatamente onde esse burrinho ia estar. E os discípulos foram lá e pegaram o burrinho. Então Jesus montou no burrinho em Jerusalém e entrou lá. E lá, quando ele foi entrando, ele recebeu boas-vindas. As pessoas começaram a pegar, né? Acenavam para Jesus com ramos de palmeiras. Você pode trazer uma imagem de ramos de palmeiras também, ou então pegar mesmo na rua, assim, e aí ir mostrando para as crianças como é que era, né? E aí colocavam no caminho na frente de Jesus e eles gritavam: Hosana, Hosana, bendito seja o rei de Israel. E aí você pode repetir junto com as crianças: Hosana, Hosana, bendito seja o rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Sim, era Jesus. Ele é o grande rei. Jesus também é o rei dos reis. Os líderes de Israel, aí eu trouxe aqui como se fossem soldadinhos, né, para poder representar os líderes de Israel. Eles não gostavam de Jesus. Eles viram quantas pessoas o seguiam e estavam irritados com isso. Eles tinham ciúmes. Não devemos ter ciúmes dos nossos irmãos, ou do papai, ou da mamãe. Essas pessoas, elas ficavam com raiva de Jesus porque as outras pessoas gostavam muito de Jesus. Por onde Jesus passava, Jesus curava. Por onde Jesus passava, Jesus falava da palavra de Deus. Jesus era alegre, Jesus operava milagres, Jesus era felicidade onde ele passava. Então fala isso para as crianças. Como que Jesus era? Por isso que essas pessoas seguiam Jesus. Multidões seguiam Jesus. Às vezes Jesus não conseguia nem andar direito, porque tinha muita gente. Lembra da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Tinha tanta gente lá, mas Jesus foi lá e conseguiu multiplicar os pães, conseguiu multiplicar os peixes. E aí todo mundo comeu, mas era uma multidão muito grande. Sempre seguiam Jesus. Então os líderes lá ficavam muito chateados e bravos, porque todo mundo gostava de Jesus. Eles ficavam: ai, por que todo mundo gosta desse Jesus? Mas é porque Jesus era assim. Jesus era maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então, mas só que crianças, a gente não pode ser assim, né? A gente não pode ser uma pessoa que tem ciúme no nosso coração. Nosso coração, ele não fica feliz, não fica alegre. Papai do céu não fica alegre nem feliz quando o nosso coração tá com inveja. E era isso que essas pessoas estavam, com inveja de Jesus. E aí, Jesus, o grande rei, ele é bom e gosta de ajudar as pessoas. O Filho de Deus também ensinou seus ajudantes a serem bondosos e a ajudar as pessoas. Certo dia, o rei Jesus e os seus ajudantes se reuniram para uma refeição especial. Jesus sabia que os deixaria logo, porque Jesus veio para a terra com uma missão muito bonita. Mas, antes dessa missão,
Jesus fez uma ceia, né? Depois da ceia, Jesus tirou o manto dele. E nessa parte, ele vai falar sobre quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então, para representar isso, eu trouxe aqui um pezinho. Eu falei assim, olha só, sabe o que Jesus fez? Jesus tirou o seu manto, amarrou uma toalha na cintura, encheu uma vasilha com água e secou os pés de cada discípulo. Para fazer isso, eu trouxe, para demonstrar. Então, você pode pegar uma vasilha qualquer que você tem na sua casa. E aí você pode encher essa vasilha com água para demonstrar como Jesus fez. Eu vou botar só um pouquinho aqui. Enche essa vasilha com água, mostra para as crianças, olha só, crianças. Então Jesus pegou, e aí eu trouxe uma bonequinha, né? Mas aí você pode trazer um boneco e tudo, que tem os pezinhos assim. E daí Jesus foi lá, lavou os pés dos discípulos, de cada ajudante dele, para poder demonstrar, ó, eu sou o Deus de vocês, mas eu ajudo, protejo, lavo seus pés. Então Jesus lavava, secava, então você pega um paninho, seca os pezinhos da bonequinha e deixa ela lá. Então é uma ideia que você pode fazer. Você pode fazer assim, uma ideia com um bonequinho para demonstrar, ou você pode fazer até mesmo com as crianças, né? Demonstrando esse ato de amor que Jesus teve com seus discípulos, né? Na última ceia em que ele estava com eles. Então, Jesus foi até Pedro e aí ia lavar os pés de Pedro. E Pedro disse assim para Jesus, Jesus, você não deveria lavar os meus pés. Então Jesus respondeu, eu devo lavar seus pés para você fazer parte do meu reino. Como eu lavei os pés de vocês, vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Fazendo isso, o rei Jesus mostrou aos seus ajudantes como ajudar a amar uns aos outros, porque aqui você precisa mostrar para as crianças e falar sobre elas, sobre a humildade, né? As pessoas, elas precisam amar uns aos outros e servir uns aos outros, né? Você pode falar, olha só, aqui na igreja, né? Aqui na igreja nós temos os pastores, os nossos líderes. Nós podemos ajudar eles como? Podemos ajudar, né? Com tudo que a gente puder, prestando atenção quando eles estão falando. Podemos ajudar orando por eles. Podemos ajudar fazendo o que eles precisam, porque o Papai do Céu precisa de quem ajuda na sua obra. Então você pode dar exemplos práticos sobre isso, né? E aí a gente pode ajudar aqui na salinha guardando os brinquedos quando a gente termina de brincar. A gente pode ajudando o nosso amiguinho. Ah, amiguinho, eu tô usando lápis amarelo agora, mas você precisa, assim que eu terminar eu te empresto. E isso é amar o outro. E foi isso que Jesus demonstrou com seus discípulos, né? Ser humilde, né? Ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Foi isso que Jesus demonstrou. E aí você pode também, como é a última lição, falar sobre o plano de Deus. Porque Jesus veio aqui na Terra, ele veio, né, depois dessa última ceia, ele veio, se entregou como um cordeiro na cruz. Olha que lindo! Para quê? Para limpar o nosso coração de todo o pecado, porque nós não somos pessoas boas, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, nosso coração pôde ser limpo. Jesus limpou o nosso coração. Para quê? Para que nós pudéssemos ir para o céu. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele foi para o céu, voltou para o lado de Deus. Para quê? Para preparar uma morada pra gente. Olha que lindo! E quando ele voltar, ele vai nos levar junto com ele para morar com ele lá no reino de glória, né? O Papai do Céu, ele é um presente pra gente. Eu trouxe também essa ideia de que você pode dizer, olha só, Jesus, ele veio aqui pra Terra, teve os seus discípulos, fez muitos milagres, com muitas multidões, muitas pessoas amavam Jesus, porque ele era um presente que o Papai do Céu deu para que nós pudéssemos ser salvos. E esse presente é Jesus, o Rei dos Reis, nosso Salvador. Olha que presente lindo, crianças! Que nós possamos guardar esse presente lindo no nosso coração, que nós possamos ser humildes como Jesus
nos ensinou a amar uns aos outros. Então, essa caixinha, ela é bem tranquila de fazer também. Ela é um recurso muito legal que você pode mostrar, né, sobre o presente que Deus enviou para nós, porque Jesus, o nosso Rei dos Reis, ele é o presente que o Papai do Céu enviou depois de vários reis que passaram por Israel. Jesus pode não ter governado com uma coroa num trono, né? Mas ele é o nosso Rei dos Reis e ele veio para nos salvar, então ele é o nosso presente. Esses também são outros recursos que eu trouxe porque para mostrar, né, que Jesus ele veio, né? E como um cordeiro, ele se entregou por nós na cruz. É um recurso bem legal também que você pode mostrar para as crianças. E aí ele veio para quê? Se entregou na cruz para limpar os nossos corações, para nos salvar, para nos guardar, para nos curar. E aí foi para o céu. Ressuscitou no terceiro dia para preparar um lugar para que nós pudéssemos morar com ele também no céu. Olha que legal. Então são recursos muito interessantes que você pode trazer, essa parte do bonequinho, você pode trazer tudo isso para poder ilustrar para as crianças tudo, né? Mostrar, Jesus lavou o quê? Lavou os pés dos discípulos. Pedro até nem queria que Jesus lavasse os pés dele, porque falou assim, não, Jesus, você não pode, você é o Rei dos Reis, como que um rei pode lavar os meus pés? Mas Jesus, com esse ato, mostrou que ele é Rei dos Reis, que ele é humilde e que ele também pode lavar os pés das pessoas para ensinar humildade, amor, né, aos discípulos. Então, os discípulos aqui também ficaram, né, de caixinha. Você pode fazer vários diferentes, pode ser o mesmo molde de cada bonequinho, mas o que você pode mudar é só a partezinha de cima. Põe um verde, aí um sem, daí uma barba marrom, outra barba mais preta escura, então muda a cor dos olhos. O mesmo molde, você vai mudando só o EVA para poder fazer essa diferença. E os líderes eu fiz mesmo como se fosse soldadinhos, né? Os líderes do povo de Israel e tudo. E aí, Jesus também eu fiz assim, né? Desse jeito, como eu falei, e desse outro jeito aqui também. Então, para Jesus diferencial, eu sempre coloco assim essa faixinha aqui para ser diferente, né? E esse é o presente, é uma caixinha bem fácil de fazer. Você pode enrolar ela como presente mesmo. E ela, assim que você abre, ela se transforma em uma cruz e tem o nome de Jesus dentro dela. Por quê? Porque Jesus é o nosso presente. E ela é bem fácil, tanto de abrir, né, para você mostrar para as crianças, quanto de guardar. E aí você pode pedir para uma criança abrir também, não tem problema. Ai, vamos abrir esse presente? Que presente lindo, crianças, você quer receber esse presente? Nós podemos receber esse presente no nosso coração. Jesus é o nosso presente. E aí a ideia da bonequinha, né, que você pode lavar tanto os pés do boneco para demonstrar como Jesus fez, como você pode também lavar os pés das crianças para demonstrar como Jesus fez também. E aí, depois de contar a história, de terminar, como sempre, você volta, né? Então, crianças, olha que história linda, que presente lindo que nós recebemos do nosso Deus, Jesus, que veio para nos salvar, né? Para nos guiar. E essa foi a nossa última lição para fechar com chave de ouro o nosso trimestre. Lição de número 13, o verdadeiro rei. Quem é o nosso verdadeiro rei? Jesus! Muito bem! E aí você pode repetir com as crianças o hino, né? Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Às vezes as crianças nem vão conseguir saber acompanhar essa música, mas aí você canta junto com eles, algumas partezinhas, pede para eles repetirem, canta com força, com alegria, com ânimo, porque daí eles vão achar a música interessante, mesmo que eles não saibam cantar. Depois você pode cantar outras musiquinhas também, fazer algumas brincadeiras com eles, e aí, antes, né, da brincadeira, você fecha a rotina, né? Começou com receber as crianças na roda, oração, 3 louvores, contou a historinha, falou, repetiu,
de novo, né, lição de número 13, o verdadeiro rei. Então, assim, nós acabamos a nossa lição. Vamos orar para agradecer o Papai do Céu por todas essas lições que ele nos mostrou mais sobre a sua palavra e o seu poder. E aí você fecha os olhinhos. Querido Papai do Céu, muito obrigada por essas lições, que nós possamos guardar cada uma dessas histórias no nosso coração, mas mais importante, que nós possamos cumprir o teu desejo, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu presente, que é Jesus, que foi Jesus que veio, morreu por nós, nos salvou, que nós possamos ter o Senhor no nosso coração. Obrigada por esse presente, Papai do Céu. Em nome de Jesus. Amém. E aí você pode brincar com as crianças, né? Fazer uma brincadeira com elas e pode ir lá para a revista, né, que no espaço dos alunos você distribui as revistas deles, giz de cera e orienta as crianças a fazer um desenho bem bonito e colorido e depois pedir para as crianças observarem as figuras e dizerem o nome dos animais que tem ali, né? Tudo isso na revista do aluno. E aí ajuda eles a fazerem as atividades, pode dar esse tempo para eles fazerem, depois pode ter ali um momentinho de lanche, se precisar. E na apresentação, você pode levar lá para frente. Hoje nós estudamos a lição de número 13, que tem por título O Verdadeiro Rei. E quem é o nosso verdadeiro rei, crianças? Jesus! Muito bem! E olha só, gente, nós ganhamos e recebemos um presente muito bonito de Deus, que foi Jesus. E aí você abre lá na frente e pode cantar uma musiquinha com as crianças para que elas possam fazer a sua apresentação. Então essa é a nossa historinha de hoje. Essa história é muito importante, todas são, mas essa é a mais importante porque fala sobre Jesus e você pode contar um pouquinho também sobre o plano da salvação, porque Jesus veio aqui na Terra, né, para poder nos salvar. Então traz um pouquinho sobre esse plano da salvação, falando sobre a humildade e frisando que Jesus é o nosso verdadeiro rei, o rei dos reis. E que ele veio para nos salvar, para nos ajudar, para nos abençoar, que nós possamos ser abençoados. Então que você possa abençoar seus alunos com essa história, que você possa ser abençoado com essa pré-aula e que Deus possa abençoar a sua vida e a gente se vê no próximo trimestre. Deus abençoe. Amém.